Deixa eu ver. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Esse pointerzinho vermelho? Sim. Sim. Beleza, então vamos. Tá, então eu fiz um formato de apresentação mesmo, porque primeiro eu já tinha apresentação. Segundo, que eu achei que era mais fácil, porque eu quero fazer uma introdução para o tema. Sim, para os não especialistas, digamos. Mas duas coisas que eu não vou apresentar é o hipocampo. Acho que todo mundo aqui sabe o que é o hipocampo e por que ele é importante. E também não vou introduzir o que é as relações θ, porque mesmo que não tenha especialista aqui, pelo menos sabe mais ou menos o que é o mínimo, sabe o mínimo que precisa, sabe o que precisa para entender o resto. Certo? Então eu vou focar mais nas oscilações do θ. Alguém tem uma tradução boa para nested oscillation? Tá, então oscilações relacionadas ao θ, certo? Eu vou falar delas. E por que eu acho que elas são importantes. Tá, então eu estou mostrando aqui uma versão ultra simplificada do hipocampo e das projeções, e também tem uma representação aqui do córtex entorrinal. Então eu estou destacando aqui as sub-áreas CA1, CA3 e giro dentado. Eu não vou falar do giro dentado hoje. E o córtex entorrinal. E eu vou focar principalmente nesse quadradinho aqui. Eu vou focar nesse quadradinho aqui. Então, o que é que eu estou destacando aqui? CA1 recebe duas projeções importantes. Uma é do córtex entorrinal 3 e outra do CA3. E aí ela gera digamos, a saída mais importante do hipocampo para o córtex, que volta para o córtex entorrinal. O paradigma atual, a história que a gente acredita, ou o melhor chute até agora, digamos, é que essas duas projeções, CA3 e entorrinal para CA1, têm funções diferentes. O CA3 se acredita que é importante para você ter uma revocação da memória, então o CA3 teria informações que seriam revocadas, e isso seria transmitido para CA1. E o córtex entorrinal, por ele estar mais próximo das áreas sensoriais, então, o córtex entorrinal é como se fosse uma interface do neocórtex para CA1. Então, a informação a informação que chega do ambiente agora seria processada nas áreas sensoriais e ia para áreas mais integrativas. Isso é muito processado e entraria no hipocampo pelo córtex entorrinal. Então, essas projeções seriam uma para informar CA1 de memórias já armazenadas previamente, e o entorrinal daria para o CA1 informação do que está acontecendo agora. Essas duas informações seriam integradas em CA1, na árvore dendrítica de CA1, e depois de computações locais, elas gerariam output. E aí o CA1 projetaria de volta para o neocórtex. Certo? Então, essa é a história, digamos, é o ponto de partida, certo? Uma teoria, na verdade. É só uma teoria. E a gente consegue usar eletrofisiologia para testar essa teoria, ou para desenvolver mais a teoria. Então, eu vou mostrar como, de forma muito simplificada. Tá, o primeiro dado aqui que eu vou mostrar é que a ativação de circuitos na formação hipocampal ela é organizada pela oscilação θ, quando ela está ligada, digamos. Quando o hipocampo está no estado θ. Então, aqui eu estou mostrando em magenta, pontilhado aqui em cima do gráfico, o que seria a fase do CA1. E eu estou destacando aqui 3 circuitos, onde as células piramidais de circuitos disparam em relação à fase do θ. Então, o córtex entorrinal 3 dispararia próximo a pico do θ, quando o θ está no pico. Na fase descendente do θ, o CA3 dispararia. Então, a teoria é que essas duas informações são integradas na árvore dendrítica de CA1, e esse CA1 geraria o output em forma de potencial radiação das células piramidais no vale do θ. Então, você teria essa sequência, essa organização. Entorrinal 3, CA3, CA1, em cada ciclo. Ô, Vitor, esse histograma aí, no caso, seria de fase preferida, né? Sim, não, exato. Porque cada neurônio dispara por tudo, mas seria a fase, enfim, a fase média, a fase preferida, né? Exatamente. É a fase média dos neurônios. E eu vou falar um pouco dessa diferença também. Esse θ, qual é a referência dele? Piramidal de CA1. Beleza.
Isso é o teta piramidal de C1. Tá, paralelamente a isso, a gente poderia pegar só o potencial de campo, o LFP, de CA1, também piramidal. Não necessariamente piramidal, mas de CA1. E se você plotar agora a amplitude de diferentes frequências em relação à fase do teta, você vê aqui que você tem 3 bandas que aumentam em potência, que é as cores quentes, né, em diferentes fases do teta. Então, eu já vou colocar aqui minha nomenclatura. Então, você vê aqui que tem uma faixa acima de 100 Hz, que seria o que a gente chama gama rápido. Vou tentar falar tudo em português, na medida do possível. Teria outra faixa que seria 60, mais ou menos 70 Hz, que seria o gama médio, e o gama lento, que seria na fase descendente do teta. Veja, então, que cada um desses circuitos que eu estou focando hoje, ele coincide temporalmente com uma dessas faixas de potência. Então, o gama rápido coincide com a ativação das células piramidais C1, o gama médio com entorrinal e o gama lento com CA3, certo? Então, é uma primeira evidência que você pode... Não que esse paper seja o primeiro a apresentar essa evidência, certo? Mas é uma primeira evidência que eu estou mostrando agora que diferentes faixas de gama podem ser indicadores de diferentes ativações de circuitos. Ativação de diferentes circuitos. Outra coisa que vai ser conveniente para a gente é que essas projeções entorrinal e CA3 para CA1 elas são organizadas anatomicamente. Então, o córtex entorrinal projeta preferencialmente para a camada lacunoso-molecular, que é mais longe do soma, e o CA3 projeta para o radiátomo, certo? E, como vocês sabem, a ativação de CA1 é mais forte perto da camada piramidal, porque é onde os potenciais de ação são mais intensos. Né? Então, você tem uma organização anatômica, espacial também dessas 3 projeções, esses 3 circuitos, digamos. E você pode também, fazendo um perfil laminar de CA1, ver que o gama lento é, de fato, mais forte na camada radiátomo, que é justamente onde CA3 projeta para CA1. Então, o gama lento coincide temporalmente e espacialmente com CA3, com a projeção CA3 para CA1. E você tem uma história semelhante para gama médio. Ele é mais forte na lacunosa molecular, que é onde entorrinal projeta, e onde você coincide também temporalmente. Né? Então, mesma história. E, esse gráfico aí é amplitude mesmo, ou power? Isso aqui é amplitude de um componente independente, daquele estilo Fernandes Ruiz. Uhum. Mas se você fizer... Esses são os loadings, então? Os loadings dos componentes? Seria tautológico ver a potência, mas os loadings. Uhum. Mas se você fizer um CSD, você acha a coisa igual. Tá? Se você fizer análise CSD, você vai encontrar o mesmo resultado. Uhum. E o gama rápido, ele está bem localizado na camada piramidal, que é onde os potenciais de ação são gerados. Então, você veja que tudo aquilo que eu falei das coincidências temporais ao longo do ciclo teta, você também tem anatomicamente. Também, se você registrar paralelamente CA3 ou entorrinal com CA1, você vê semelhanças. Por exemplo, nesse painel aqui, você está vendo que no radiátomo, em CA1, você tem um acoplamento fase teta com as frequências de slow gamma, e você vê a mesma coisa em CA3. Mostrando de novo uma relação do slow gamma, do gama lento com Robinho está dizendo que não radiátomo. consegue entrar, porque ninguém está aceitando ele. Desculpa aí interromper. Bora, Foguinho. Faça aí o gerenciamento. Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Tô perdido aqui. Peraí, como é que eu faço? Cara. Você não teve que aceitar as outras pessoas, não? Sim, mas não tá aparecendo na minha tela. Será que tem um limite de 18 pessoas? Não, eu vou sair e entrar de novo, que isso eu já consegui resolver desse jeito uma vez. Tá, se você sair, não vai cair para todo mundo, não, né? Espero que não. Beleza. Tá. Tá, vou continuando, né?
E se você fizer a mesma coisa para entorrinal e lacunose molecular, você também vê. Você vê um padrão semelhante do CA3 para lacunose molecular. Ou seja, tudo está se encaixando. Ups. Tá, aqui está mostrando que diferentes, até outro laboratório totalmente independente, que é o de Eichenbaum, quando o Adriano estava lá, mostrou que no CA3 você tem o slow gamma também. Mas não tem claramente o mid gamma. E também, se você registrar, se você medir a coerência do CA3 para CA1, você vai ver que a coerência é maior na faixa do gama lento, mas se você fizer do córtex entorrinal para CA1, você vai ver a coerência maior no gama médio. Então, de novo, mais uma evidência que o gama lento está refletindo a projeção CA3 para CA1 e o gama médio está refletindo a projeção entorrinal para CA1. Certo? Isso também é replicado em 2 laboratórios, no laboratório de Moser e no laboratório de Lauren Frank. E também uma coisa muito interessante que a gente fez no laboratório aqui, usando optogenética para estudar isso. Então, aqui a gente tem, de novo, aquela figura da fase do θ para frequência, você vê o gama médio e o gama lento aqui, no pico do θ e na descendente, respectivamente. E aí a gente, com a optogenética, consegue silenciar só a projeção do CA3 para CA1. Então, colocam o vírus no CA3 e a fibra óptica em CA1, a gente consegue inibir essa projeção. Dorsal, né? E quando a gente faz isso, Dorsal, né? a gente... Alguém falou alguma coisa? Eu falei, né? É dorsal, né? Só. Isso aqui é dorsal, hipocampo dorsal, Tá. Quando a gente inibe essa projeção, você diminui o gama lento, mas não muda nada no gama médio. Então, é uma prova causal que o gama lento, de fato, está refletindo a ativação CA3 para CA1. E isso aqui a gente fez só com um hemisfério. Então, essa luz está indo só, nesse caso aqui, no hemisfério, está silenciando só as projeções vindo do CA3 do lado direito. Então, imagino que se você fizer isso bilateralmente, você não vai ver um efeito maior. Tá, então, colocando toda essa história junto, existe um ciclo canônico de θ. Aquele espectro era Whitenet ou alguma coisa? Porque estava tão clean o gama ali, né? Esse top left aí, é usando Hilbert-Wang transform. Tá? Não é usando wavelets, fazendo o EMD e depois fazendo o Hilbert do EMD. Então é muito mais limpo. E aí tu tem mais de uma componente aí? Ou tu só pega tu joga Aqui fora low frequency? Não, aí tem todas as componentes, só que nessa faixa que eu estou vendo, só tem esses 2. Mas é bem mais limpo, e é bem mais preciso, ele para muito precisamente onde a oscilação para. Como no wavelet você tem um smearing, né? Tanto na frequência como no tempo. Ele é bem mais preciso. Você não tem princípio da incerteza quando você usa dessa forma aqui. Mas vamos de novo, tu pega os moldes lá, eu não entendi, mas e aí tu joga, isso é um molde ou são vários moldes, ou tu pega 3, 4... Então para que serve? Mas se tem todos, tem sinal de volta, não? Então, para que serve? Se você somar todos, você tem um sinal de volta. Pois é. Mas se você computar a frequência instantânea e a amplitude instantânea de cada um, é diferente. Se você fizer isso no sinal... Tu tá fazendo uma média de amplitudes dos EMDs. Tu pega... É a soma, na verdade. A soma, porque se você somar todos os IMF, você tem um sinal cru de volta. Mas tu tá somando no nível da amplitude de cada um, então. Exatamente. Massa. Mas se você fizer essa mesma... o que eu faço aqui é decompor o sinal com o EMD, então eu tenho vários IMFs, e em cada IMF você calcula a frequência instantânea e a amplitude instantânea. O método não importa, mas você faz desse jeito. Se você soma o sinal primeiro, tipo, isso não é igual a você fazer a mesma coisa no sinal cru. Se você decompor e depois fizer, é diferente. Então, o que tu faz com a informação da frequência? Como eu faço? O que você faz com a informação da frequência? Que daí você vai atribuir a amplitude para a frequência instantânea, é isso? Exato.
Aí eu venho para cada pixel desse plot e onde tem a frequência instantânea, eu coloco a amplitude instantânea. Aham. Saquei. E ainda assim é soma. Então, se tu tem eventos acontecendo mais, vai somar mais pontos, né? Sim. Mas, geralmente, as amplitudes, se você não tem um negócio chamado mode mixing, que é quando você mistura, uma oscilação aparece em 2 IMFs, você vê eles convergindo quando a oscilação é muito forte. Mas se você está bem separado, isso aí é um assunto para 1 hora de conversa. Se eles estão bem separados, você não tem mode mixing, e aí é bem limpo, do jeito que está aqui Bacana, agora. não? Tá bem... No próximo ciclo aí eu posso fazer uma só sobre isso, sobre esse método. Uhum. Tá, eu vou seguir adiante. Tá, então você tem um ciclo teta canônico, digamos. Você, juntando todas essas informações que eu falei, né? Então, no pico do teta, você teria ativação no córtex entorrinal, ativação no córtex entorrinal. Isso se refletiria no seu LFP por um aumento de gama médio. Quando o ciclo vai evoluindo na fase descendente, você tem um aumento do gama lento, que seria a ativação do CA3 para CA1. Essas duas informações, presumidamente, são integradas em CA1 e você gera um output no vale do teta, que seria refletido como o gama rápido. Né? Tá, como é que a gente chega nessas análises de frequência, tempo-frequência? Então, você começa com o sinal cru, você tira a componente teta, que está aqui em vermelho, faz um espectrograma, poderia ser com wavelets, ou com, nesse caso estou fazendo com wavelets, mas poderia ser de outro jeito também. O espectrograma do sinal. E aí, o que você tem que fazer agora é pegar essas amplitudes instantâneas para cada frequência e correlacionar elas com a fase do sinal teta. Se você fizer isso para todo o seu sinal, para todos os ciclos teta que você tem uma média como essa. Então, você tem um aumento da faixa de gama médio logo após o pico do teta. Na verdade, é logo após o pico, não exatamente no pico. A gente pode discutir isso depois. E logo depois desse aumento, você tem um aumento do gama lento mais perto do vale do teta. Agora, se você olhar aqui comigo, de volta no sinal cru, no ciclo por ciclo, né, digamos, você vê que esse sinal médio aqui, ele quase nunca acontece, ou talvez nunca aconteça. Então, esse ciclo canônico de teta talvez nem exista, ele é só uma média. Ele não reflete o que está acontecendo no dado ciclo após ciclo. Você vê, por exemplo, que nesse ciclo daqui, ele é basicamente dominado pelo gama lento, isso aqui é 35 Hz, está aqui ele aparecendo no sinal cru, surfando aqui na onda do teta. No próximo ciclo teta, você tem um aumento de uma frequência bem mais rápida, compatível com gama médio. Então, em outras palavras, se você realmente acredita que o gama lento, reflete a projeção CA3 para CA1, e essa projeção tem a função de fazer evocação de memória, você chegaria à conclusão que nesse ciclo aqui, CA1 está no modo de operação de ler mais fortemente CA3 e está no modo de operação de ler informação vinda de CA3, que seria evocação de memória. Já no ciclo imediatamente seguinte, você chega à conclusão que CA1 agora está lendo do entorrinal e, se a história estiver certa, ele está processando a informação que está vindo das áreas sensoriais. Então, é isso que eu vou investigar no decorrer desse trabalho. Então, eu quero saber se essa variabilidade de ciclo após ciclo, eu posso usar ela para inferir o que é que o circuito está fazendo, e se eu posso fazer isso, eu vou testar essa teoria toda, das funções das projeções. Certo? Tá, então, vamos finalmente começar no trabalho. Eu vou primeiro descrever, o mais rápido que eu puder, de forma clara, qual é o método estatístico que eu estou usando para capturar essa variabilidade. Certo? Você começa com o sinal cru, se identifica o teta, você tira o componente teta. Aqui que eu estou mostrando o que eu estou chamando de componente supra-teta, que é basicamente o sinal cru subtraído do componente teta. E aí você faz o espectrograma do supra-teta. Como eu quero fazer... Aí, Vitor, tu não está falando.
tem um detalhe aí que tu usou, não foi exatamente Fourier, né? O θ eu tirei usando o AMD, porque eu queria, eu estava muito preocupado com essa simetria aqui, mas esse espectrograma eu fiz com wavelets, porque na época desse... Tá, isso aí é uma longa história, mas é isso. Eu tirei o θ usando o AMD, e o que sobrou do sinal eu fiz o espectrograma, o wavelets mesmo, que a gente sempre faz convencionalmente, certo? Mas, Vitor, Oi. dá brevemente aí o que é o MD. Tá, então o AMD é uma forma de você decompor o sinal. Você tem um sinal cru e você vai decompondo ele, você vai tirando camadas dele de frequências rápidas para lentas, de uma maneira totalmente empírica, certo? Essa ordem não tem a ver com amplitude, não? É ver a frequência? Você não vê... Tá, eu vou dizer como é que funciona. Vai demorar... quem não estiver falando, pode desligar o microfone, que eu estou escutando meu eco. Tá, eu vou tentar explicar da maneira mais intuitiva possível como é que funciona. Imagine, desenhe aí no papel, se tiver, uma oscilação lenta, como θ, por exemplo, e uma oscilação rápida em cima dela, certo? Então, deixa eu desenhar aqui e tentar mostrar para a câmera. Se minha caneta funciona. Tá, então, uma coisa assim. Forma mais simples possível, certo? Uma frequência lenta com a rápida em cima. Certo? Agora, o primeiro passo é, eu vou encontrar os máximos locais desse sinal. Então, nesse exemplo extremamente simples, é basicamente os picos de oscilação rápida, certo? É uma coisa assim. E se eu fizer uma interpolação desses pontos, eu vou ter uma coisa assim, interpolação desses pontos, certo? Isso é o que eu chamo de envelope dos máximos locais. Se eu fizer a mesma coisa para os mínimos locais, eu vou ter a mesma coisa, só que do lado de baixo. Nesse caso simples aqui, pelo menos. Eu tenho esses dois envelopes. Se eu pegar agora a média desse envelope de cima com esse envelope de baixo, eu tenho exatamente aquela oscilação lenta que está... certo? Eu vou pegar a oscilação lenta. Quando eu pego a oscilação lenta agora, se eu subtraísse o sinal completo, o sinal cru dessa oscilação lenta, eu só vou ter sobrando agora a oscilação rápida. Certo? Isso seria meu primeiro IMF, que chama. Uhum. Só para mencionar, o Bruno mandou um link no chat, que tem uma ilustraçãozinha do processo, mas... Beleza. Tá bem usem isso aí para complementar o que eu falei, mas a ideia é essa. Eu tiraria esse primeiro componente rápido, esse vai ser meu primeiro componente, e depois eu aplico de novo no sinal. Nesse caso, só teria um componente sobrando, então acabaria. Mas se eu tiver várias frequências rápidas, você vai tirando uma por uma. Essa é a ideia. Certo? É isso. Então, é um jeito não supervisionado de você extraindo oscilações, e é muito bom porque ele atua num... Primeiro, você não tem uma base. Você não precisa de uma base. No Fourier, você tem que definir os senos como base. Então, se uma coisa não é sinusoidal, como θ, Fourier não consegue extrair bem. Certo? Só para mencionar, o bem basicão, E é de empírico, né? Então, é um troço meio empíricozão, né? Exato. Inclusive, ele não tem base teórica completa ainda. É Empirical Mode Decomposition. Tá, então é isso. Eu espero que tenha pelo menos clareado um pouco, mas é foda. Não é muito simples de explicar em 5 minutos com um pedaço de papel assim. Mas é isso, a ideia geral é essa. E aí, claro que ele vai ter problemas também, que, enfim, demoraria muito para eu explicar, mas que ele vai solucionando aos poucos. Tá? Mas eu estou usando ele aqui nesse trabalho só para tirar o θ. Então, eu vou limpando, eu vou tirando as camadas todas do sinal. Veja que isso aqui funcionaria, isso aqui que eu expliquei, funcionaria perfeitamente se essa oscilação lenta embaixo fosse totalmente assimétrica. Porque o método não se importa se é sinusoidal ou não. Não faz diferença nenhuma para o método. Então, por isso que ela funciona muito bem para tirar o θ. Você vê aqui que ele vai tirando... Ele acelera bem quando é para acelerar e desacelera quando é para desacelerar.
pega no formato do θ. Tá, e se tu fizesse com Fourier, daria alguma coisa diferente ou muito diferente? Se eu tivesse seu resultado desde o início, então, Fourier seria usar um filtro baseado em Fourier, como Butterworth ou essas coisas. Filtro de convolução normal. Isso. Eu não poderia, eu teria menos confiança que esse espectrograma que eu estou mostrando a vocês está livre de harmônicos. Porque uma das consequências do Fourier, quando você vai tratando o sinal como θ, é que você vai deixando escapar os harmônicos que o Fourier não consegue ver. É o artefato do Fourier. E aí esse meu espectrograma seria contaminado com isso. Eu vou mostrar um exemplo bem prático de como isso poderia afetar meus resultados. Agora, sabendo desses resultados que já estão agora aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu poderia voltar e fazer o Fourier e saber quando é harmônico ou não, certo? Mas na primeira vez que eu fiz, não teria como fazer isso. Tá, só para mencionar, não sei se ficou claro para todo mundo, depois se aplica um Fourier se faz o Power Spectrum do molde aí, né, para saber a frequência dele, né? Então não é que enfim, ele entra como auxiliar, né, para você ver que frequências tem o molde decomposto aí. Então, esse espectrograma que eu estou mostrando agora é baseado em wavelets, que é um método Fourier, certo? Não precisaria, certo? Porque você pode ver uma forma de ver o Power Spectrum sem usar Fourier é você pegando cada IMF e vendo simplesmente o histograma com pesos, weighted PSD das frequências instantâneas. Certo? Mas vamos seguir aqui, senão vai demorar bem mais de 1 hora. Tá, então só recapitulando, eu tenho o sinal cru, eu peguei o θ, tirei o θ do sinal, tá aqui o supra-θ, e fiz o espectrograma dele, tá aqui. Como eu quero fazer uma análise ciclo por ciclo, eu identifiquei as extremidades do sinal, de cada ciclo, desculpe, eu vou pegar as extremidades de cada ciclo e vou pegar essa janela aqui, ou seja, cada janelinha dessa que você está vendo aqui é um espectrograma para cada ciclo θ. Se eu fizer a média dele no tempo, eu tenho como se fosse um espectro de potência para cada ciclo. Ou seja, ele me diz quanto tem de potência ou energia em cada frequência naquele ciclo. Se eu fizer uma média de todos essas assinaturas espectrais aqui que eu estou mostrando, eu vou ter uma coisa como essa, e eu estou mostrando aqui o desvio padrão dela. Você vê como ele varia muito de ciclo para ciclo. Então, o que eu vou fazer agora é usar qualquer... A ideia seria usar qualquer algoritmo de reconhecimento de padrão nesse conjunto de assinaturas espectrais. No meu caso, estou usando o ICA. Então, eu vou pegar todo esse conjunto de assinaturas espectrais, que é muito mais do que essas que eu estou mostrando no plot, certo? Isso aqui é só um trecho de um sinal de 25 minutos. E fazer o ICA nelas e vou ver o que o ICA me diz. Quais são os componentes que estão reocorrendo no sinal. Tá, então só com referência, estou colocando aqui a média de todas as assinaturas espectrais. Estou chamando de assinatura espectral, só para lembrar o que é, né? E aqui é aquela análise que eu mostrei antes, usando todos os ciclos, né? Pegando a média da amplitude de cada frequência para cada fase de θ. Certo? Então, você tem aqui, nessa faixa, dá para ver o gama médio e o gama lento. Tá. Então, o primeiro componente independente que eu pego é um componente que me dá pesos altos para frequências acima de 100 Hz. Então, o componente é um componente que está extraindo o gama rápido. Tá? Esse outro componente que eu pego dá pesos altos ao redor de 35 Hz e é um componente, portanto, que está me extraindo o gama lento. Essa análise que eu estou mostrando aqui, nessa janelinha, é a mesma análise que eu usei aqui, só que em vez de usar todos os ciclos, como eu usei aqui, eu só estou pegando os ciclos que tiveram esse componente alto. Então, eu estou basicamente retirando desse conjunto aqui, de todos os ciclos, só os componentes, só os ciclos que tem TS2, que é o componente independente extraindo low gamma alto. Você vê que eu consegui isolar um subconjunto de ciclos que é praticamente só dominado por o gama lento. Aqui.
Vitor, só curiosidade, aí você volta lá no sinal, né? Você não faz a multiplicação nesse nível de amplitude, frequency já, né? Você volta no sinal e computa tudo, extrai a componente aí e faz essa análise de novo de amplitude frequency por theta phase. Porque eu fico pensando se não é comutativo, se não daria para pegar esse peso e multiplicar direto esse all cycles aí, e se não chega no mesmo resultado. Sim, tá. Então, deixa eu refrasear o que você falou, certo? Só para deixar tudo na mesma página. Então, o que eu fiz foi, eu identifiquei os ciclos que eram altos naquela dimensão, naquele componente, slow gamma aqui no caso. Voltei lá, voltei nesse espectrograma que tem aqui, peguei os ciclos, por exemplo, esse aqui com certeza estava no componente, e fiz a correlação de novo das potências instantâneas para cada frequência, para cada fase do θ. Certo? É isso que eu fiz. Então, eu obtive esse resultado aqui. Sim, o loading, dá para ver que, por exemplo, o loading, claro, ele tem você tem uma potência alta para que em volta de 35 Hz, que você também vê aqui no loading, e você tem esse, talvez, segundo catombo aqui, deixa eu voltar para não atrapalhar. Esse segundo catombo aqui, que seria coincidente, talvez, com esse daqui, né? Do loading. Então, é como se o loading fosse redundante. Mas eu achei legal ver assim, porque os componentes espectrais ele não tem informação de fase. Porque eu fiz a média. Então, aqui eu posso, conferir que as fases estão fazendo sentido. Mas tem razão, é quase tautológico fazer isso. Não era nem crítica, era mais curiosidade matemática mesmo. Se daria no mesmo, já... Mas se não tem informação de fase. A não ser que você usasse a fase no ICA. Não, mas eu estava imaginando pegar esse all cycles, esse plot do all cycles, e multiplicar fase a fase pelos loading lá do DS. Mas é mais curiosidade matemática. Assim, claro, computacionalmente seria muito mais rápido, né? Do que voltar lá no final. Mas, enfim. Talvez dê exatamente a mesma coisa, na verdade. Tá, deixa eu pensar mais. Acho que daria mais... Tá, não, eu vou dar um exemplo que não daria a mesma coisa. Digamos que todos os sinais fossem igual a essa média, ou muito próximo da média. Digamos que todos os sinais fossem muito próximos dessa média aqui, all cycles. Se eu fizesse isso, eu não conseguiria ver, eu teria esse mesmo resultado que estou mostrando agora, do mesmo jeito. Da forma que eu estou fazendo, é pegando os ciclos que tem muito TSC2. Se todos parecessem muito com a média, eu não conseguiria ter um resultado, eu não conseguiria ter essa figura. Eu teria uma coisa muito parecida com a média. Certo? Mas mesmo assim não é um controle perfeito, porque, claro que se eu pegar as extremidades, eles vão parecer menos com a média, e mais com a extremidade, mas mesmo assim... digamos, isso aqui não é nenhum resultado, é mais só um sanity check. A forma que eu vou validar esses componentes vai ser depois, daqui a pouco. Tá? Eu acho que... Posso só dar a minha encheção de saco? Sim. Acho que é mais uma questão de que a gente sabe só falar nessa linguagem, né? A gente tem que falar de frequência de Fourier para ter toda a nossa referência em cima disso. Então, acho que ele tem que fazer muito mais para trazer para a nossa linguagem, a gente entender, então a diferença está aqui nessas fases e tal, do que efetivamente ser importante para o método, eu acho. Né? Acho que tem uma questão de visualização também. Sim, não é por visualização, a questão era se eu podia projetar esse ciclo médio aqui direto no componente, em vez de ir lá nos componentes de novo. Isso, Tá, bem, mas enfim, não, beleza, era mais... curiosidade aí também. Eu acho que assim é mais robusto. Tipo, se as coisas fossem todas iguais à média, eu não conseguiria ter essa diferenciação da média para esse subconjunto. No caso extremo. Eu não entendi, mas a gente fala depois, porque para mim teria diferença sim, né? Porque eu tô mexendo com o mouse aqui, mas tu não vê meu mouse, mas enfim. Tá valorizando lá de baixo, tu tá atenuando lá de cima, né? Com esse load. Sim, mas se você fizesse isso direto nessa matriz, all cycles, você teria isso, não importa como a distribuição ciclo após ciclo.
É isso que eu estava dizendo. Tá, mas pode discutir depois, senão vai demorar muito. Tá bom. Também não é tão... Ele vai ter coisas muito mais importantes para discutir daqui a pouco. Tá. Na faixa do gama médio, eu estou com 2 componentes. Então, eu estou com aqui que dá peso alto para 50 Hz, mais ou menos, e outro com pico mais ou menos 80 Hz. Então, eu estou dividindo o gama médio em 2. E, finalmente, eu tenho um que eu não esperava, que está atribuindo peso alto para para 22 Hz, que não é uma oscilação discreta. E que, se você olhar aqui para o plot de fase, ela tem um pico próximo ao pico do θ. Então, ela tem uma fase diferente do gama lento, por exemplo. Se você voltar lá nos papers de Adriano, antigos, você vai ver que o comandograma dele tem uma nuvenzinha bem clarinha, justamente em 22 Hz. Agora, se eu tivesse usado o Fourier em vez do MD desde o começo, eu teria muita certeza que isso é um harmônico do θ. E aqui eu disse, pô, será que o MD tá tão mal assim que tá me dando um harmônico, a terceiro harmônico tão fortemente, certo? Eu ficar muito mais, eu sou muito mais confiante que não é harmônico. Mas confiança mesmo é quando você olha para o dado cru, certo? Então aqui eu estou mostrando um exemplo de ciclo de cada forte em cada um dos componentes. Então, por exemplo, começar aqui da direita para a esquerda. Então, o mid-gama, você vê que aqui você tem o componente θ bem claro, e quando você chega perto do pico do θ, você tem a oscilaçãozinha lá surfando na onda. No TSC3 é a mesma coisa, só que uma frequência levemente mais baixa para o gama. O slow-gama é muito parecido, só que agora o slow-gama acontece mais perto do vale. E quando você vem para esse TSC1, o que você tem você vai vir no θ subindo, quando chega logo depois do pico, você tem essa deflexão negativa, e depois volta para o θ. Essa deflexão negativa está sendo vista pelo espectrograma como um aumento de energia em 22 Hz. Certo? Então, eu chamei isso aqui, se não me engano, no paper de beta dip, e em português, informalmente, batizado por Cezinha, é o θ chifrudo. Certo? Que você tem. E você vê que não é uma vez que acontece. Isso aqui é o mesmo eletrodo, na mesma seção de registro, várias vezes você tem isso acontecendo. Você tem lá o θ, e você tem aquela deflexão negativa, fazendo um chifrezinho, e isso é o que está sendo visto pelo método como TSC1. Né? E aqui só exemplos de raw data para o slow-gama também, você vê que acontece várias vezes. Isso é o mesmo eletrodo, mesma seção, certo? E também para os mid-gamas. Todos esses exemplos de sinal cru estão lá no paper também, se quiserem ver com mais tempo. Então. Seguir para o mid-gamma, bem claro. Exatamente o mesmo sinal, do mesmo eletrodo, mesma seção. Mas e a robustez across animals, né? Essas frequências em particulares. Sim. Aí Chego já. É uma pergunta natural, né? Sim, chego já. Tá, mas antes disso eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é, quando eu vou explicando assim esse método, é muito comum que as pessoas acham que eu estou falando de clusters de ciclos θ, agrupamento de ciclo θ, coisa que não existe. Então, aqui nesse gráfico à esquerda, eu estou mostrando cada pontinho aqui, preto, é um ciclo θ. O eixo vertical é o TSC3, podia ser qualquer um, certo? Só um exemplo, TSC3. O eixo horizontal é TSC2, que é o slow-gama. E você vê que não tem agrupamento nenhum, não tem nenhum um acúmulo de pontos no TSC3. É só forte para o TSC3. É tipo uma nuvem, totalmente contínua. Então, a forma que eu gosto de entender isso aqui é, você tem um espectrograma lá que tem uma dimensão super alta, eu estou fazendo um espectrograma de 10 a 200 Hz, tem 190 frequências, e eu estou reduzindo todos esses 190 frequências para 5 dimensões. Então, eu estou vendo, cada eixo desse é um agrupamento de frequências que tem a amplitude correlacionada entre si. Então, por exemplo, o eixo que tem o slow-gama, que representa o slow-gama, são pesos que estão lá em volta de 35 Hz, porque quando você tem um slow-gama no sinal várias vezes, a análise de componentes independentes entende que você tem ali um eixo que tem um aumento de amplitude naquelas frequências. Então, é como se fosse um método de assemblies, para quem conhece, só que é um assembly de frequências aqui.
Então é isso. Então é a forma Mas de... essa é a minha crítica com o preview do teu paper, né? Que deu a impressão de ser modos discretos de computação e coisa e tal, né? Tá, vamos discutir isso no final, porque... vamos discutir isso no final, porque eu quero... Isso é interessante discutir. Eu não quero falar da discussão do paper antes de ir nos resultados. Mas é isso. É um contínuo. Né? Então, cada ponto pode ir muito longe num eixo, muito longe no outro, mas você não tem um agrupamento. É como, então, se o CA1 não lesse ou o entorrinal ou o CA3. Ele lê os dois com diferentes pesos. E dependendo da carga, a teoria seria que dependendo da carga cognitiva que você está dando no momento, você vai ler mais de um e mais do outro. Mas não é que você vai ler só um ou só o outro. Né? Mas a gente chega já lá, nesse ponto. Tá, indo para a robustez agora, aqui que eu estou mostrando é a média de cada um desses componentes em vários camundongos. E o que você está vendo na linha sombreada, nessa área sombreada é o desvio padrão. Você vê como é muito pequeno. E aqui eu estou mostrando todos os dados que eu tinha para esse primeiro dataset. Certo? Você vê que é muito robusto para diferentes animais, para diferentes camundongos. E até diferentes espécies. Se você fizer a mesma coisa para rato, você tem uma coisa muito parecida também. Então é muito robusto. Mas isso é um rato, né? Ao longo de vários dias aí, né? Não, são vários ratos. Ah, massa. Eu coloquei recording days porque às vezes eu tenho mais de um registro por animal. Mas aqui no camundongo eu tenho mais de 10 animais aqui misturados. Alguns deles têm duas sessões, 2 dias de registro. Super rato, se eu não me engano, todo ponto é um diferente. Ou quase todo é um diferente. Então isso é muito conveniente porque eu agora posso fazer a análise, eu posso extrair os componentes de cada um e depois ver o resultado de grupo e tal. Muito robusto. Dado que você está na camada piramidal do CA1, certo? É muito importante isso. Se você colocar o eletrodo na fissura, aí vai ser diferente. Então tem que estar na camada piramidal do CA1. Tá, então esse é o primeiro highlight que eu fiz aqui, que esses componentes são robustos, consistentes em diferentes animais e até diferentes espécies. Agora eu vou abrir um parêntese de uma coisa que está lá na suplementar, que eu acho muito interessante e parece que a galera está meio que não vendo. O que eu estou mostrando aqui é a amplitude desses componentes em função da velocidade instantânea dos camundongos. Então você vê que o TSC4, que é o gama de 80 Hz, aumenta com a velocidade. E também esse beta e também o gama lento. Todos eles aumentam com a velocidade. O outro gama de 50 Hz aumenta, mas muito pouco, certo? Não é claro. Isso é consistente com o Paper Chain 2011, que mostra que tanto o slow gamma quanto o mid gamma aumenta com a velocidade. Porém, você tem outros papers mostrando que para mid gamma, né, eles chamam aqui de fast gamma, mas na minha nomenclatura eles estão se referindo a mid gamma, na verdade. Eles estão mostrando que o gama médio aumenta com a velocidade, mas o gama lento ele diminui com a velocidade. Então seria uma contradição. Por exemplo, nesse paper de Chimérica do laboratório Lauren Frank. Mas o próprio Meta tem 2 papers, eu acho que um de camundongo e um de rato, né? E ele vê esse caimento, agora eu não me lembro qual dos dois, né? É um PLOS ONE e um Journal of Neuroscience, né? Pois é. Então, a coincidência era... no paper de Chimérica, por exemplo, eles falam que o Chen teve aquele resultado porque ele não limpou bem os harmônicos do θ. Então, atribuindo a uma falha de análise. Mas o que eu vi foi que, usando exatamente o mesmo código que eu usei para camundongo e para rato, eu vejo que o gama lento aumenta com velocidade para camundongo, mas diminui para rato. E quando você vai ver esses papers aí, esse outro paper que você falou, acho que esse Ahmed Meta aqui. Os papers que viram o gama lento diminuindo com a velocidade, todos foram feitos em rato. E o paper que viu ele aumentando com a velocidade foi feito em camundongo. E aqui eu tive a oportunidade de pegar exatamente o mesmo código e gerar para os dois e vejo que é isso. E é impressionante, porque a gente
às vezes, até esquece quais são os papers que são feitos com camundongo e rato, porque a gente assume que são exatamente iguais. Mas aqui tem um exemplo muito simples, que para camundongo, sabe, para camundongo o gama lenta aumenta com a velocidade, para rato ele diminui. Tá, então eu só queria fazer esse parênteses porque é um resultado que eu não vejo, tipo, ninguém comenta, acho que ninguém está lendo a suplementar assim profundamente. O bate, eu lembrei aquele meu lado com a Gabriel, que quando o bicho ia no T-Maze, o high gamma aumentava e o low gamma diminuía, e aumentava no fim quando o bicho chegava no reward, né? E era rato, né? Então bate bem com essa história também. Pois é, e mais, acho que tem paper de Laura Kogan também mostrando que os low gamma caem com velocidade. E eles também fizeram em rato. Então a diferença de camundongo para rato é uma coisa muito básica, é impressionante. Tá, mas seguindo adiante. Tá, então eu vou finalmente começar a validar esses eixos, certo? Porque eles até agora poderia ser só um noise, um ruído biológico. Então, a melhor coisa para validar que eu achei foi usar os spikes, porque os spikes não foram usados em nenhum momento para achar os componentes. Até agora eu só usei LFP, só potenciais de campo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um trigger average, uma média, eu vou tentar traduzir para português, uma média da taxa de disparo dos neurônios em relação ao pico dos teta, certo? Então, é como se é o fine rate dos neurônios centrado, médio, né, centrado aos picos do teta. Você vê que o resultado clássico, que você tem um aumento de disparo quando você está no vale do teta, sempre teta piramidal, certo? Estou falando. E, enfim, é isso. E quando tem um pico do teta, você tem a menor taxa de disparo. Agora eu vou fazer essa mesma análise aqui, mas eu vou, em vez de pegar todos os ciclos teta, eu vou pegar só os que têm um componente alto, certo? E quando eu faço isso, eu vejo algumas diferenças. Por exemplo, as que saltam aos olhos aqui é que quando você tem um mid-gamma de 80 Hz alto, no ciclo teta, você aumenta a taxa de disparo no pico do teta. Que faz sentido. Você tem um drive maior do entorrinal para o CA1 no pico do teta, você talvez comece a cruzar, vencer a inibição no pico do teta, porque você está com esse drive mais alto. Já ali ele aumenta, mas tipo em relação a todos os ciclos, né? Porque o pico mesmo é no vale. Sim, né? Exato. A taxa de disparo continua sendo máxima no vale, mas você tem um acréscimo em relação a média nessa fase. Exato. O que não dá simétrico? Porque no fim não são dois fundos teta que tu está vendo ali? Por que enfim. Por que não dá simétrico? Porque ali é fundo teta e ali é fundo teta, né? Então não era para ter mais ou menos a mesma taxa de disparo no fundo teta. O teta é assimétrico, né? E ali mas não é tá fase, no fundo. né? Você está dizendo porque eu não tenho outro compensando aqui embaixo, não é isso? Não, se tu olhar lá aquele lá, o average teta lá em cima, né? Sim. Então, se tu olhar, tu tá em dois fundos teta, só que um fundo teta tem spike mais que o outro, que o subsequente. Sim, é porque... Mas não era para ser circular, né? Não era para ser igual, não? Se eu fizesse por fase, sim. Mas aqui é por tempo. Então, veja que a diferença do vale anterior para o pico é muito menor em tempo, certo? Só que... então, um fica mais alinhado e o outro fica mais gordinho. Exatamente, porque como os ciclos têm tamanhos diferentes, você vai ter uma dispersão ao redor desse vale aqui, de todos os ciclos, e como ele está mais longe da minha referência, você tem uma dispersão maior ali, em relação ao ciclo o vale anterior, que está mais próximo do pico. É só por isso. Você vê que até a barriguinha dele desaparece no primeiro ciclo lá, né, o da esquerda, né? Sim. Essa barriguinha aqui, eu acho que é justamente esse beta que está deformando um pouco. Eu concordo. Eu também, quer dizer, concordo. Também acredito nisso. Sim. Mas achei interessante que ele desapareceu no ciclo anterior lá, né? Então, acho que é porque o Gita está tão longo já, é tão grande para o anterior que você não vê. Quando você faz em fase, em vez de fazer por tempo, aí você vê, é todo simétrico, certo? Do jeito que você imaginou. E aqui eu estou colocando a mudança relativa ao ciclo médio.
Então, você vê que cada eixo tem um padrão temporal diferente. Então, você vê que quando você tem 80 Hz no ciclo, você tem um aumento até de 25% da chance de disparo no pico do θ. O beta tem esse padrão bifásico aqui, que você vai ver já por quê é bifásico, assim por diante. Então, essa aqui é uma forma de validar. Eu peguei um eixo lá definido no LFP, uma base definida no LFP, e estou mostrando que os spikes também, os potenciais de ação dos neurônios também está mudando naquela base. Tá? Tipo, validando os eixos. Tá, agora em vez, eu tô aqui só estudando a fase... O que é difícil no teu paper para o leitor, assim, é que eu fico pensando se que a anotação é 1, 2, 3, 4, eu tenho que estar na minha mente o 4 qual é que era mesmo, 2 qual é que era, sabe? Você não pensou em botar TSC 80, TSC 22, algo assim? Isso aí foi uma briga com a primeira linha de revisão, porque uma crítica foi que o TS alguma coisa, ele não é necessariamente o slow gamma. Então, era mais rigoroso dar um número para ele e dizer que ele está representando tal gama. Enfim. Não, beleza, que eu tenho que manter na memória, assim, peraí, o 4 é qual, o 2 é qual? No paper, na medida do possível, você vai ver, eu tentei colocar isso aqui. Essa figurinha aqui aparece em quase todas as figuras do paper, que é só para lembrar o leitor que é o quê. Mas eu concordo, ficou meio... Eu preferia ter colocado os nomes aqui. Mas, enfim. E depois eu recebi outra crítica, noutra rodada de revisão, de outro revisor, dizendo que eu estava rebranding as coisas. Como se eu tivesse mudado o nome de propósito para dizer que é uma coisa nova. Tipo, uma pessoa mandou fazer de um jeito, enfim, mas é a vida. Tá, o que eu vou fazer agora é ver a relação de fase dos disparos com os gamas, não com o θ como eu fiz antes. Então, o que eu estou fazendo aqui agora para cada ciclo θ que eu tenho, que tinha o beta ou TSC1 alto, eu vou pegar o vale mais preeminente dele, certo? O vale do beta mais preeminente. E depois eu vou pegar esses vales do beta e usar para fazer um trigger average. Ou seja, eu vou calcular a média do LFP, nesse caso aqui, ao redor desses vales do beta. Eu tenho uma coisa assim. Então, você vê aqui, essa linha preta, o formato de onda médio centrado no vale do beta, certo? Quando eu faço a mesma coisa para os spikes, eu vejo essa coisa linda aqui, que é justamente onde você tem o vale do beta, você tem um aumento de disparo. Então, cada linha aqui, nesse raster aqui, cada linha é um ciclo θ diferente, certo? E todos eles estão alinhados não pelo vale do θ ou pelo pico do θ, estão alinhados pelo vale do beta que estava surfando no θ. Mas tu filtrou os spikes de alguma forma? Isso Nada, tem nenhum filtro de spikes. Alguma pré-seleção de neurônios aí? Não. Isso aqui são todos os spikes de todos os eletrodos na camada piramidal de C1. Que é para você ver. Se você fizer isso para interneurônio, você viria também, porque a taxa é alta. Mas para piramidal, você tem que juntar todo mundo para você ver o formato da onda. Do ciclo por ciclo. Chegou a fazer interneurônio também, não tô lembrado. Sim. No paper. Eu não mostrei no paper, mas funciona para interneurônio, inclusive um por um. Não precisa juntar todos. Nossa. Então, você vê, quando eu coloco todos os ciclos θ um em cima do outro daqui, alinhado pelo beta, eu vejo o desenho do beta no raster. E se você fizer o PSTH de todos os neurônios, alinhado por o beta, eu vejo... Eu praticamente vejo o sinal do LFP refletido nos spikes. Então, você vê quando vai vir um vale do beta, você tem um aumento de disparo, tem uma inibição, um aumento de disparo, inibição, justamente na frequência beta. E se eu fizer isso para qualquer outro, também funciona. Inclusive para o mid-gamma, que é uma coisa que eu achei impressionante. Veja que aqui, só repetindo o que eu fiz, que isso é muito importante. Eu estou pegando
o vale do mid-gama, aqui nesse caso, desse 3, o vale do mid-gama mais proeminente em um ciclo teta. Não estou pegando todos os vales do mid-gama, só um por teta. E estou usando todos esses para fazer essa análise aqui. Quando eu faço o PSTH baseado nesses vales, que é só um ponto por ciclo teta, eu vejo o gama lá. Olha que coisa... E é quase sinusoidal, é perfeito, é tipo quase um modelo isso aqui. Achei muito bonito isso aqui. E mostra como essas oscilações, por mais rápidas que elas sejam, elas conseguem ter uma influência de como os neurônios vão disparar temporalmente. E outra coisa é que, nos meus dados, pelo menos, todas as células piramidais disparam no vale de qualquer oscilação. Então, tem artigos mostrando que algumas células preferem disparar no pico do gama rápido, no gama médio. Eu não vejo isso. Eu vejo sempre disparando no vale. No fim, o timestamp é dado pelo TSC, né? Mas o LFP tu plotou mais para a gente ver a similaridade com o PSTH ali, né? Mas Sim. Ele é meio um mirror image, né? É. E você vê que aqui, ó, nesse do 3 rabos, né? Você vê o teta, a barriguinha do teta, e depois quando tá no pico do teta, né, que é refletido no PSTH, você vê lá o gaminha. É muito bonito. Ei, bicho, fala uma coisa. Você falou ali que essa oscilação, mesmo sendo rápida, ela consegue influenciar o disparo. Como é que você não sabe que é o oposto, que o disparo está sendo influenciado pelo o disparo que está gerando a oscilação? Tá, o que a gente sabe dessas oscilações é que eu estou medindo aqui, o que eu estou medindo aqui é LFP e spikes em CA1, certo? O que a gente sabe, a história que a gente sabe é que essa oscilação, mid-gama, por exemplo, gama médio, ela vem para o CA1 do CA3. Ela não é gerada por um circuito em CA1, até onde a gente saiba, certo? Ela chega em CA1 pelo dendrite, nos dendritos, na lacnose molecular, e aí navega toda a árvore dendrítica de CA1 e chega lá no soma e provoca o disparo. Existe um paper em vivo do laboratório de Klaus Berger que sugere que você teria interneurones nessas camadas profundas de CA1 que oscilariam nessas frequências. Mas, primeiro que esse artigo foi feito basicamente com uretano, então esses gamas são bem estranhos, e eu sei que eles estão trabalhando, tentando fazer com bicho acordado, só que é muito difícil para eles, porque eles fazem juxtacellular recordings, ele tem que encontrar neurônio com lá eu não sei como é o nome em português, mas é tipo um patch clamp que não entra na célula. E aí você tem que pescar esses interneurônios um por um, e esses caras demoram anos para ter um conjunto de neurônios suficiente. Mas teria uma evidência muito fraca ainda, mas que faria sentido que você teria um circuitozinho CA1 que geraria, ou que pelo menos propagaria essa oscilação. Mas, de qualquer forma, essas oscilações são correntes dendríticas. E, com certeza, esses disparos de CA1 aqui, eles não estão voltando para CA1, de forma direta. Então, é muito mais parcimonioso acreditar que é a oscilação gerando os spikes, não o inverso. Nesse caso. Né? Deu para entender? Eu talvez fiquei meio confuso, mas... complicado, mas deu... Tá. Gostei. O que a gente sabe que é gerado localmente é o gama rápido, que é o mais rápido, porque aí é um circuito ping dentro da camada piramidal. E você pode ver isso até, se você excitar com optogenética só a camada piramidal, você gera aquela frequência. Mas esses outros, eles estão vindo para CA1 e são correntes dendríticas. Então, é muito mais parcimonioso acreditar que é a oscilação gerando spike, não vice-versa, nesse caso, né? Nesse caso. Tá. Cara, só uma perguntinha besta ali. Os piramidais, os neurônios ali, eles estão no mesmo... Eles estão sempre no mesmo lado do hipocampo que tu registra os sinais? Ou tu pega neurônio dos dois lados? Eu estou pegando dos dois lados, mas não estou distinguindo eles aqui. Tá, saquei. Você tem uma coerência de fase entre hemisférios, mas eu não sei
se daria para ver claramente no PSTH, do jeito que eu fiz aqui. Mas para cada neurônio, tu usa a referência do mesmo lado. Aqui eu estou pegando, eu escolhi um canal que tinha a potência maior dos gamas, então a potência maior no broad gamma, e usei ele para todas as análises LFP. Tá, então é um canal de um hemisfério só. Isso. E os spikes, então tu tem spikes do outro lado que seria acoplado? Eu não Chegou a estou distinguindo diferenciar? eles aqui. Eu não estou distinguindo quem é do mesmo lado e quem não é aqui nesse plot. Porque é bem impressionante, né? Porque, em geral, assim, coerência em teta, beleza, né? Entre hemisférios, mas nessas frequências mais rápidas, eu não sabia que tinha coerência assim, né? Imagina, lá do outro lado, algo tão rápido assim. Pois é, eu não fiz essa análise. Eu não fiz essa análise. Aqui eu estou misturando, pode ser que esse resultado seja só com o do mesmo lado. E os outros estão só como ruído aí. O contralateral, não sei. Uma pergunta. Eu sei que tem uma coerência de fase dos gamas, mas ela não é muito forte. Pois é, não, a ideia que eu tinha era essa, que não... Enfim, que para frequências mais rápidas, a longas distâncias, não chegava a ser muito coerente. O beta e o gama lento é bem forte a coerência. Faz sentido, eles são mais lentos. E eu sei que o CA3, ele projeta contralateral e ipsilateral quase da mesma forma. Então, faria sentido. E também tem a possibilidade que esses gamas aqui tem alguma influência do septum. Vocês vão ver aí nos próximos anos, 1 ou 2 anos, isso. Ô, Vitor, tipo, o septum estaria ajudando a organizar a fase desses gamas também. Vitor. Oi. O Buzaga, ele fala que tudo é traveling wave. Você acha que esse fast gamma aí também é traveling wave? Ou você acha que é um negócio local lá? Traveling wave no sentido que ele tem uma diferença de fase no espaço? Isso. Cara, não sei. Eu não sei como... eu não teria como fazer essa análise com meus dados. Eu não tenho nada que me dê um grid assim, espacial nesse eixo. Tá, mas só sua interpretação, porque você fala que o fast gamma é lá um negócio local lá em CA1, mas você acha que é um negócio local em CA1 ou você acha que é um negócio que propaga em CA1 e local dentro da piramidal? Não, eu acredito que ele fique só na piramidal e se ele propaga é de piramidal para piramidal. Certo? Tá. Agora eu não sei, cara. Não sei se faz sentido ele se propagar como o teta se propaga. Eu nunca pensei sobre isso, não. Não sei. Beleza. Certo. Tá, então eu vou falar um pouco do gama rápido agora. Porque, não sei se perceberam, mas eu ignorei eles nas figuras anteriores. Eu vou dizer por quê. Eu ignorei. Tá, então aqui a mesma análise de antes, só que eu estou mostrando para frequências acima de 100 Hz, para conseguir ver. Você vê aqui que tem, para o TSC5 especificamente, o aumento de energia no vale do θ, como esperado, mais ou menos 150 Hz. Aqui que eu estava falando antes, que você tem uma diminuição da taxa de disparo, quando você tem o fast gamma, que é contra-intuitivo, pode discutir depois. Ele também, a maioria dos neurônios se acopla no vale dele. Essas análises de fase, eu nunca pego o mesmo sinal para o LFP que seja dos spikes, certo? É sempre os spikes para outro LFP, para outro canal do LFP. Tá, agora o que eu quero mostrar mais é isso aqui, que é outra coisa perdida lá no suplementar. Eu estou fazendo exatamente aquela mesma análise que eu mostrei antes, para os gamas, achando um vale do gama rápido por θ e fazendo o trigger average do LFP, certo? Tanto o θ como o cru aqui. Então eu vejo esse formato de onda. Quando eu faço a mesma coisa para os spikes, olha aqui, você veja que eu estou pegando só um vale do gama rápido por ciclo θ.
E esse vale único por ciclo θ é suficiente para me gerar 3 picos aqui. Eu estou vendo a oscilação. O que eu estou mostrando aqui, portanto, é que você vê uma oscilação rápida em volta do vale do gama rápido. E eu não precisei dos outros vales do gama rápido para ver isso. Só um por θ. Mostrando que claramente a taxa de disparo está oscilando ao redor daquele vale, naquela frequência. O que eu estou fazendo aqui agora é pegando os spikes como trigger, para o trigger average, são spike trigger average, mas só dos spikes nos ciclos que tinha o gama rápido forte, certo? Se eu fizer isso só com esses spikes, eu vejo de novo a oscilação lá no LFP. O trigger average. Eu vejo o θ, obviamente, porque os neurônios disparam mais no vale do θ, na descendente do θ, e vejo também lá o gama rápido. Se eu fizer uma representação de tempo-frequência desse trigger average aqui, eu vejo uma coisa circunscrita em 150 Hz. Tu pega só o mais prominente por θ cycle, né? Exato. Só o mais prominente por θ cycle. E essa frequência não chega a ser burst frequency, né? Um pouquinho mais lenta que um burst, né? Um burst é o quê? É um disparo e passa uns... pode ser até 500 Hz. Acho que é 2,5 milissegundo, né? Então isso aqui está mais lento que um burst, né? A frequência. Sim, e o burst não é oscilatório, necessariamente. Aqui é oscilatório. Isso aqui eu fiz para disparo no mesmo canal do LFP. Mas se eu fizer pegando os spikes de um canal e o LFP do outro, eu também vejo. É mais fraco, porque está mais longe, mas você ainda vê lá a oscilação. Agora, isso aqui para mim prova, sem sombra de dúvidas, que o gama rápido é uma oscilação e ela existe, certo? Mas eu também sei que o formato do potencial de ação também pode gerar contaminação no sinal na mesma frequência. Então, isso aqui é outro eletrodo, em outro animal. Você vê que nessa análise você não vê claramente a oscilação no PSTH. Quando você faz essa análise, você vê claramente o potencial de ação na média. Você não vê uma oscilação. E quando você cruza os spikes de um canal e o LFP do outro canal, você não vê nada. Então, nesse caso específico aqui, nesse exemplo, não teria como fazer a análise do gama rápido, porque a contaminação do spike está contaminando demais o sinal. Que bom, né? Eu tava achando que o Robson tinha mentido já, mas então tu vê os dois. Vejo os dois. Oi. Mas qual é a diferença dos dois bichos? Por que num tu vê e no outro não? Pois é. Ou talvez seja porque nesse bicho aqui... Isso é otimista, certo? A razão otimista é que esse bicho aqui tinha os spikes tão grandes que não tem como... ele suja demais o sinal nessa banda de frequência. Não tem como ver o gama rápido, que já é muito pequeno. Já nesse sinal aqui, os spikes não eram tão grandes, não contamina tanto, você consegue enxergar o gama rápido. A razão pessimista é que talvez esse sinal esteja mais localizado do que a gente imagina. Talvez uma coordenada dorsal medial, você vê claramente, quando você vai para mais central, sabe? Não vê. E a gente sabe que, por exemplo, o slow gamma, o gama lento, ele é mais forte em CA1 próximo de CA3 e mais fraco longe. Pode ser que o gama rápido tenha outro padrão, mas eu não sei. Eu sei que às vezes eu consigo ver, às vezes não. Às vezes a contaminação é mais forte. Sim, pode escrever. Engraçado que a gente vê, às vezes, quando faz aqueles linear probe, tu vê, todas as soluções que tu tá falando, às vezes eu só vejo quando, sei lá, o fast gamma lá embaixo, o slow gamma no radiato, enfim, que é aquela velha história, né, da Cowie, mas, enfim. Mas, Matos, eu acredito... Teria uma pequena diferença de fase, né, do θ, não? Quando é o spike liquid, ou não? Não, é tudo no fundo, né? É sempre no fundo, mas dá a impressão que esse... Eu achei... É um pouquinho mais pro fundo, né? O spike é um pouco mais ainda, né? Pro fundo. Ou não? Tá, mas é só 2 exemplos também, não dá pra... Tá, mas é uma coisa muito aberta isso aqui. Eu só tô querendo mostrar que o gama rápido existe também, apesar de que é muito difícil registrar ele, por causa dessa contaminação.
Mas então, no teu feeling, tu vê mais contaminação do que o fast gamma genuíno ou depende, no fim do... Rapaz, quando você vê os ripples muito claramente, você também vê o fast gamma muito claramente. Eu acho que pode ser que você tenha que estar muito no centro, pensando bem agora, você tem que estar muito no centro da piramidal para ver. Pode ser que a condição de volume dele seja muito rápido, o decaimento, que faria sentido, que ele é muito rápido, e aí se você tiver um pouquinho fora aí, tchau. Você, enfim. Mas eu não sei, é só chute, né? Mas esses dados, uma coisa que eu posso dizer é, esses dados aqui que eu vejo claramente, o gama rápido, eu também vejo ripples muito fortes. E eu acho até que é o mesmo circuito que gera um, gera o outro. Só que é ativado em 2 estados diferentes. Então, até agora eu só falei de fisiologia pura. Eu vou começar a falar um pouco mais de função, certo? Função dessas... Como usar essas oscilações para estudar a função do hipocampo. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é uma análise de reativação no sono. E eu vou explicar rapidamente como é que se faz, certo, essa análise. Então você começa com... o animal está lá na casinha dele, ele começa a dormir, o sinal do hipocampo começa a ser dominado por eventos de ripples, e aí para cada evento de ripple, você pode ver que neurônios dispararam lá, e usar isso para construir uma matriz de correlação. Então, basicamente, você vê a correlação dos neurônios ao longo dos eventos de ripples. Tá? Aí, você expõe o animal a um ambiente, no caso aqui, para explorar um ambiente. Agora, o sinal do hipocampo é dominado por oscilações θ e não mais por ripples. E agora, em vez de você usar os ripples como eventos, você usa os ciclos θ como evento, você calcula a matriz de correlação. Da mesma forma. E aí o animal volta a dormir e você faz exatamente a mesma análise, agora com ripples de novo. Tá. Então a gente diz que teve reativação do traço de memória da experiência da exploração no sono pós, se a matriz de correlação que você obtém no sono pós, deixa eu refrasear, se a matriz de correlação que você obtém na exploração parece mais com a matriz de correlação no sono pós, do que ela parece com a matriz de correlação no sono pré. Em termos matemáticos, você faz uma correlação parcial dessas duas matrizes, regressando fora a matriz do pré, que é tipo um baseline. Tá? Ou então você faz uma regressão linear, regressing out o pré-sleep também. Então, isso é que tu explicou, acho que não. Esse é neurônio, não tem nada populacional aqui, né? Para. E aí tu pega a contagem de disparos, então cada ciclo é um ponto no scatter, aí tu pega a correlação de Pearson. Exatamente. Tá, não, beleza, valeu. Tá. Agora, eu posso fazer essa análise, mas em vez de usar todos os ciclos θ, eu só pego os ciclos θ que tem uma oscilação em particular dominando, certo? Então é isso que eu estou mostrando aqui. Cada seta dessa, por exemplo, essa seta verde, é a reativação no sono se você pegar só ciclos θ que tiveram o gama lento forte. E assim por diante. Gama rápido, outro gama rápido ou beta. E esse histograma branquinho que você está vendo aqui são ciclos que a mesma quantidade de ciclos, só que em vez de você usar como critério a potência de uma oscilação, você pega aleatoriamente. Então esse plot aqui está mostrando que tanto faz eu escolher os ciclos por potência de gama, por algum gama, ou se eu pegar aleatoriamente os ciclos. Mas isso aqui é para um ambiente familiar, um ambiente que o animal já tinha visitado pelo menos 10 vezes na vida dele, certo? Ele já conhece aquele ambiente. Se você faz a mesma coisa, mas para um ambiente novo, que o animal está visitando pela primeira vez, aí você vê duas setinhas pulando aqui da distribuição controle. E são justamente as setas que indicam a reativação quando você tem gama médio alto. Então, o teste... Eu me perdi um pouco. Como é que é esse eixo X, no fim, essa métrica de reativação?
Acho que tu explicou, mas foi falha minha, que eu me perdi um pouco. Isso aqui é uma correlação parcial do... é como se você fizesse uma regressão linear para prever a correlação de cada par no sono pós, e os seus regressores, os seus preditores, são a correlação durante a experiência e no pré-sleep. Então, o que o pré-sleep consegue prever, você não vê no coeficiente do θ. E eu estou plotando aqui o coeficiente do θ. É exatamente igual a uma correlação parcial. De forma geométrica... Tu está correlacionando, tu tá pegando o pool desses coeficientes de correlação e ver se tem alguma similaridade entre, enfim, o que a gente está vendo da matriz visualmente mesmo, de um com o outro, só que ao mesmo tempo tu põe o pré na jogada. Sim, exatamente. De forma geométrica, era como se você fizesse um scatter plot 3D. Um seria a correlação dos neurônios na experiência, outro eixo seria no pós-sleep, o outro no pré-sleep. E você vê tudo que é ortogonal ao pré-sleep. Tá. Então tem uma regressão e aí tu vê o peso do θ para explicar os R's lá. Exatamente. Do post. É quanto o R durante o θ explica o coeficiente... desculpe. Quantas correlações no θ explicam as correlações no sono subsequente, no qual o sono pré não explica. Tá, mas isso não é uma regressão múltipla no fim? Não é um coeficiente numa regressão múltipla? É exatamente a mesma coisa. Tá, e é uma abordagem linear, então. É linear. Tá. Então o que eu estou vendo aqui é que se você escolher os ciclos θ pela potência do gama médio, você consegue prever melhor o que vai acontecer no sono pós. E uma análise aqui complementar, eu estou plotando aqui no eixo horizontal o R, a correlação de Pearson durante a experiência, contra quanto vai mudar o R daquele mesmo par do pré para o pós, certo? Então, você vê aqui que quanto mais as células disparam de forma correlacionada durante a experiência, mais eles vão aumentar de correlação no sono pós comparado ao sono pré. Então, é exatamente o mesmo resultado, fazendo duas análises diferentes. Ô, Vitor. E se tu usar o pré em vez do θ, chega a ver algo? Sim. Existe uma estrutura lá no pré que... correlaciona também. Sim. Fazer uma pergunta aqui. Só uma interpretação sua desse resultado aí, porque tu achou o medium gamma e o high gamma e o fast gamma? Não, eu vi 2 gamas médios. Isso, tá. De 50 e 80 Hz. Isso, tá, de 50 que e 80. são o gama do entorrinal. Isso. Só que aí onde entra meu ponto, porque pelo menos mais ou menos como é que o povo acredita aí, é que a própria geração do Ripple, ela é baseada no CA3, né? Então, como é que você entende isso aí? O CA3, ele está lá ativo durante a tarefa, durante o sono, ele não faz... Ele gera o Ripple, mas não tem nenhuma participação, e as células do entorrinal participam. Eu estou meio perdido nisso. Tá, então, só para ter certeza que nada ficou mal entendido aqui, todas esses spikes que eu estou vendo aqui é de CA1, certo? São todas piramidais em CA1. Segundo que essa visão que o Ripple é gerado por CA3 é muito simplificada. Uma indicação que isso acontece é porque você vê o Sharpwave tem um sink de corrente muito grande durante o Ripple, certo? E como é no Radiatum, indica muito que é CA3 dando um drive para o CA1 durante o Ripple. Mas a gente sabe que se você, por exemplo, excitar o entorrinal, só entorrinal, certo? Se excita o entorrinal durante o Ripple, você estende a duração do Ripple. Com certeza, durante o Ripple, em CA1, você está recebendo informação no entorrinal. Certo? Então, não é o CA3 sozinho gerando o Ripple em CA1. Inclusive, tem o CA2 também, tem uma importância no Ripple. E esse circuito de geração do Ripple é muito mal entendido, eu acho. E eu também acho que tem diferentes tipos de Ripple. Que nem todo Ripple é igual. Certo? Então, pode ser que tenha
cada Ripple tem um circuito diferente atuando. Então, é bem simplificado. Agora, isso aqui faz sentido até porque o CA3, durante a experiência, também recebe do entorrinal. Então, o CA3 está informando CA1 da experiência passada, porque ele tem muita armazenamento de memória, mas ele, ao mesmo tempo, está escrevendo novas memórias durante a experiência, porque ele também está recebendo o entorrinal. Então, pode ser que ele também tenha influência de quais células em CA1 vão disparar durante o Ripple. Inclusive, se eu não me engano, a projeção é mais densa para CA3 e giro denteado do que para o próprio CA1. De qualquer forma, o que eu estou mostrando aqui para mim faz muito sentido na luz da teoria que eu estava falando, porque o entorrinal, o que a teoria diz? Que o entorrinal está informando o CA1 do que está acontecendo agora, certo? Porque são informação sensorial ultraprocessada e tal. Então, as coisas mais novas que você tem que reativar durante o sono viriam da influência do entorrinal. Então, faria sentido que os neurônios que dispararam junto em CA1, quando você tenha o entorrinal dominando o CA1, são as que vão ser reativadas. Qual é o mecanismo para fazer isso? Se é o entorrinal forçando isso, ou CA3 fazendo segunda ordem, eu não sei. Mas, para mim, é pelo menos uma pedrinha a mais para confirmar uma ideia do que o entorrinal fornece a CA1 informação nova, que está acontecendo agora. Então esse é o terceiro... terceira coisa que eu queria destacar, que ciclos θ dominados por gama médio, que são o relacionado com o entorrinal, predizem melhor ativação no sono. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. Eu vou passar bem rápido. Isso aqui é um controle para mostrar que não é por causa da velocidade ou da localidade dos ciclos θ. Por exemplo, um revisor disse, que foi muito bom o comentário dele, que como o gama é correlacionado com a velocidade, talvez as células que disparam mais no sono são as que o animal está mais rápido, não por causa do gama, mas porque ele está mais ativo, por exemplo. Ou, por exemplo, se o gama fosse mais ativo em alguma landmark do ambiente, você teria que ativar isso mais fortemente, mas não por causa do gama, seria por causa da localidade. Então, o que eu fiz aqui foi um controle no qual eu pego os ciclos lá que foram selecionados por algum gama, digamos por gama médio, e encontro um par para ele, que está a não mais de 5 centímetros de distância e está numa velocidade muito parecida dele. Então, eu crio um novo conjunto de ciclos θ que tem a mesma distribuição de velocidade e a mesma distribuição espacial, mas não necessariamente tem gama, aquele gama. E quando eu faço isso, eu continuo vendo que essas duas oscilações, né, oscilação média de 50 a 80 Hz, predizem melhor o que vai acontecer no sono, mesmo comparado com aqueles ciclos que têm a mesma velocidade e estão no mesmo local. Mas onde é que eles estão? Eles estão na distribuição daí. Esses ciclos controles é o que dão essa distribuição aí. Exatamente. Então, eu faço isso várias vezes. Faço isso mais de 1000 vezes. E agora outra tarefa, para finalizar. Essa tarefa eu tenho um baseline, uma linha de base que o animal explora. É um labirinto que ele já conhece, inclusive. E depois eu coloco, ou quem estiver fazendo o experimento, coloca essas barreiras numa configuração nova, que o animal nunca viu antes. E nesse segundo estágio, o animal sabe que tem que ir de um ponto de partida até a recompensa. Então, nas primeiras tentativas, ele percorre um caminho longo, porque ele não sabe, ele não conhece ainda os caminhos, mas depois de 20 trials, ele praticamente vai direto para a recompensa. Aí, quando isso acontece, ele tira o animal vai para uma caixa de sono e depois volta para o mesmo labirinto, agora sem recompensa, e ele
que chama de probe trial, que ele tem que lembrar onde é que ele tem que ir, certo? E aí a gente só pode fazer um trial, porque nesse trial não tem recompensa mais, aí ele já sabe que não vai ter. Tá, a ideia aqui era usar uma linha de base, uma fase do aprendizado que você tem uma carga de uma fase da tarefa que você tem um aprendizado alto, você tem que aprender uma nova configuração espacial, e um probe que você teria que lembrar uma coisa que presumidamente já foi consolidada durante o sono, certo? Então, são fases diferentes. Eu vou mostrar o que eu tenho se eu só usar o filtro para simplificar, só a análise convencional de gama lento e gama rápido. Se você vir a potência do gama lento, que é aquela do CA3, presumidamente relacionada com revocação de memória, ela está mais alta para qualquer velocidade, justamente no probe, que é quando você espera que tenha uma carga de revocação de memória mais alta. E o gama médio é o contrário, ele está maior quando você está no aprendizado. E ele até diminui no probe em relação à linha de base. Então, você tem no probe mais gama lento e no aprendizado mais gama rápido, mais gama médio. Certo? Que faz sentido com a teoria também do entorrinal promovendo encoding e o CA3 promovendo retrieval. Tá, isso aqui é só para mostrar que é robusto em vários animais. Eu vou adiantar. Isso aqui é o que acontece quando eu vejo os componentes agora, em vez daquela análise mais convencional. Então, eu continuo vendo deixa eu passar logo. Eu continuo vendo o gama lento e o beta que seria muito parecido com o gama lento, só muda na fase, né, por enquanto. Para o probe. Então, eles estão mais fortes quando você precisa fazer retrieval. O gama de 80 Hz é muito fortemente ativado quando você tem um aprendizado, mas não durante o probe. Só que o gama de 50 Hz também está mais alto durante o probe, certo? Então, está tudo resumido nesse painel aqui, e já regredindo a velocidade. Então, durante o aprendizado, você tem muito 80 Hz, muito presente, e durante o probe você tem um aumento das outras. Tanto do beta como do gama lento, como o gama médio de 50 Hz. Então, isso é uma coisa que, não sei, se vocês ainda tiverem, a gente pode discutir, se faz sentido, se é uma separação artificial, porque quando você junta os dois, você tem só que aumenta durante o aprendizado. Separa com independente se tem essa separação. E aqui é o mesmo controle de matching que eu fiz, que enfim, agora em vez de fazer o match de um grupo de controle com aquele, eu estou fazendo em condições diferentes. Então, eu estou tanto para o processo de aprendizado quanto do probe, eu comparo ciclos que estiveram no mesmo lugar com a mesma velocidade. E aí o resultado fica até mais claro quando eu faço isso. Então, a conclusão aqui é que esses componentes se relacionam diferentemente, dependendo de qual é o estágio da memória espacial. E aqui eu vou passar bem rápido que eles também dependem, são modulados diferentemente, dependendo de onde você está no maze. Por exemplo, se o aumento do probe para o beta, ele é basicamente explicado para lugares próximos da recompensa. Então, o beta seria, enfim, ativado muito durante a recompensa só. E do slow gamma é muito mais forte quando ele está começando o trial. Então, quando ele está saindo lá da posição inicial, é quando o beta o gama lento está mais rápido. Então, tem esses detalhes também. Complica muito mais, obviamente. Tá, então, deixa eu fazer um resumo de tudo. Eu consigo extrair de forma consistente esses componentes espectrais da NCA. Os diferentes componentes são associados com diferentes ativações temporais dos spikes. Uma coisa que eu não mostrei é que cada oscilação dessa também parece se correlacionar com um ensemble de células piramidais diferentes. Então, tem células piramidais que se ativam mais para um gama do que para outro, por exemplo.
que ciclos dominados pelo gama médio conseguem prever melhor o que vai acontecer no sono pós, e que diferentes estágios de uma memória espacial recrutam diferentemente, ou seja, correlacionam diferentemente com diferentes faixas, né, com diferentes componentes espectrais. Tá, todos esses resultados estão nesse paper, e eu estou mudando de e-mail, então se alguém quiser mandar e-mail para mim depois, esse é meu, quem não me conhece aqui, né? Esse aqui é meu e-mail novo. Isso aqui são as pessoas que ajudaram no paper, coletando dados, dando ideias, e isso aqui comentando o paper durante todo o processo também. Tá, então é isso. Se tiver mais alguma pergunta? Muito bom. Pode vai, Nená! Essa pergunta. Provavelmente alguém já perguntou isso para você, mas você chegou a olhar REM Sleep? Alguma similaridade? Fases no começo, no fim, muda, gama? Não. Eu estou fazendo isso agora. E o que é que você achou? Ainda não muita coisa, porque eu estou... É parte de uma história maior. Eu estou tentando usar uma assinatura da novidade, que é o Beta 2, que Arthur publicou, para analisar o que vai acontecer no θ subsequente em termos desses gama, se você teve a novidade ou não. Se você teve o Beta 2 ou não. Então, eu estou no processo primeiro de revisitar toda a análise do Beta 2, que vai demorar um pouco. E, sei lá, acho que no próximo mês eu vou começar a entrar no REM mais de cara. Eu vou fazer a mesma coisa para Ripples também. Uma coisa que eu não sei se eu entendi direito, no fim, é pegar um componente desse tem uma certa frequência, sei lá, 50 Hz. Aí, só que esses 50 Hz atribuídos está puxando todos os eventos próximos, né? Eu imagino, 48, 52, 53, eles são esses 50 Hz, mas no fim o 50 Hz ele é mais presente ou ele está no meio da banda, né? No fim é um contínuo ou é o discreto, né? De novo, né? Eu diria que ele está no meio da banda. Então, pois é, mas ao mesmo tempo, por que eles são tão robustos across animals? Então, se seria um contínuo e esses componentes estão meio que partindo o sinal em alguns... Talvez ele esteja mais presente no overlap, né? Digamos, se tem um evento mais lento que é 45 Hz, mas ele vai, na verdade, de 40 a 55. Você soma todas essas gaussianazinhas, o pico vai estar em 50. Porque o que tu mostrou de contínuo naquele gráfico lá era contínuo em relação à amplitude, né? Porque ali tu não tem uma informação da frequência em si, né? Não. Qual frequência está aparecendo. Não, e é uma análise que realmente seria interessante fazer. Em relação à frequência, como ela varia. Porque não, é isso, né? Porque a literatura vende muito esses modos discretos, né? E no fim... Porque aí eu vejo contínuo, né? Mas aí é contínuo na amplitude, né? Inclusive, se eu olhar os exemplos aqui, para esse exemplo específico. Por exemplo, esse daqui está no pico em 60, nesse aqui está em 55. Ele não acontece, certamente não acontece sempre na mesma frequência. Exatamente na mesma. Então, eu estou isolando frequências próximas àquela. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ser robusto across animals, né, que me sugere que... Enfim, isso dá a entender que os modos existem, porque senão... Não, eu não sei, eu estou pensando alto só. No fim, existem modos de oscilações ou matematicamente uma decomposição que cada cara desse é um pacote de um bandwidth e tudo um contínuo? Eu acho que existem situações discretas. Eu acho que, por exemplo, é muito claro, até por esse experimento de optogenética aqui, que o gama lento e o gama médio são dois circuitos diferentes. Você consegue inibir um sem influenciar o outro, ou até aumentando o outro. Eu acho que assim, a questão do contínuo é muito mais assim, se você tem dois mecanismos que são complementares, a maior parte do tempo você está usando os dois. Então você pode ter mecanismos que são discretos, mas você tem uma distribuição de qual que você está usando que é mais ou menos contínua.
E no fundo, a maior parte do tempo, aparentemente, você tem mais de um ali, porque é um blobzão lá que você mostra com um centrão ali que mais tem, certo? Sim. Então, o que eu vejo é que se você tem uma carga, o que indica meus resultados, pelo menos, é que você tem uma carga de encoding, por exemplo, alta, aqueles pontos vão se mover mais na direção dos eixos TSC3 e TSC4. Aliás, TSC4. Mas não é que você... exato. Mas eu acredito que existem circuitos discretos para gerar essas oscilações. Ou às vezes o leitor é discreto, né? Pode até ser um input contínuo, mas o leitor, aí, enfim. Mas tá massa. Esse do optogenética tá bonito até demais, o cara desconfia, né? Não, esse aí tá bonito demais. Esse aqui foi um dos resultados, porque esse experimento foi feito para outra coisa. Eles fizeram para... É um artigo que está estudando a simetria de plasticidade do CA3 direito com esquerdo. O esquerdo é mais importante para fazer essas reações rápidas. Eles fizeram experimento para isso. Não foi para ver gama. Aí eu peguei lá os dados e rodei, cara, na primeira vez era muito claro. E, tipo, depois eles fizeram outro batch de animais e deu exatamente a mesma coisa de novo. E depois eles fizeram para o hemisfério esquerdo e deu a mesma coisa de novo. E tu tem um bicho sem a opsina? Não tenho com GFP. Mas por que afetaria só uma oscilação? Ué, vai que a luz cria um artefato que mata, fica mais artefato do que a genuína e tu perde de ver essa modulação. Não sei. Não, só tô... Mas enfim, mas é uma pergunta normal também, né? Vai ser legal ter um controle de GFP. Talvez peçam ainda. Mas também, esse experimento não é ideal. Tipo, para mim é muito... claro, assim, é claro, mas isso aqui tem outro problema, que o animal, ele está numa tarefa. E eu queria fazer esse mesmo experimento bilateral, só com exploração, para deixar mais limpo possível. Pô, mas tu já fizeram um bicho, daí é fácil, né? Mas aí é um experimento muito longo, tem que fazer de novo. Agora só depois da quarentena, enfim, vai demorar. Mas isso aqui vai ser publicado. Já está no bioarchive, né? Se quiser ver, está aqui. Está mais bonito agora porque o N aumentou em relação ao que está lá. Ele está submetendo esse mês, esse paper. Normalize conhece mesmo? Britânico, é. Aqui tinha lá no fim, se tu quiser de achar erros, tinha um modulatoin, né? Em vez de modulation. Mas deixa. Isso aí é só para brincar de caçar os erros. O cara que escreve, o primeiro autor desse paper é em inglês, e ele escreve normalized assim. Eu não sei como é que se na revista manda trocar depois, não sei. Mas tá massa. E esse espectrograma, depois, acho que eu vou trocar uma ideia contigo, ver se isso é uma... Enfim. Vamos, essa conversa é longa, porque ele também tem problemas. Tipo, funciona muito bem para CA1 piramidal. E depois eu explico porque é mais difícil para os outros. Tá, beleza. Alguém tem mais perguntas aí, gente? Eu tenho. Explica essa capa aí, bicho. Alguém tem uma outra pergunta? Eu queria acabar com a capa tem que ser história, né? A ideia aqui é que, como cada componente espectral tem uma função diferente, uma seria mais para encoding, outra para retrieval, tem um paralelo aqui com acordes numa música. Então, cada acorde numa música, numa série harmônica lá, você tem uma função de criar tensão ou de aliviar tensão. Então, esse paralelo, você tem os acordes numa música tendo uma função harmônica, como as oscilações têm uma função lá no hipocampo. E aí você tem toda a organização temporal aqui. O θ seria cada... esqueci o nome disso. Cada compasso, por exemplo, etc, etc. Mas as linhas estarem tortinhas é que o cara tomou um ácidozão daí, né? Isso aqui era para simular o θ, né? Não, eu vi, tá lindíssimo. Né? Não, eu viajo, inclusive a sinestesia aqui e tal. E essa harmonia aqui é de
desafinado o Tom Jobim. Ah, é? Eu devia ter colocado uma música de protesto, né? Tipo, apesar de você e tal. Depois que eu comecei. Não ia adiantar de nada, né? Só para satisfação pessoal mesmo. Ninguém vai saber o que é. É a bostinha com a cara de Trump lá no peito. Mas tá massa, velho. Muito bom, parabéns. Tá. Muito bom. Bonito demais. Tiver mais alguma coisa, só entrar em contato depois. Massa, velho. Então tá, estamos na expectativa do próximo filho aí, né? Botar aquela pressãozinha, né? E aí, pra quando é que é o segundo? Deixa eu falar demais. Não, mas esse trabalho, assim, mas depois tu entende, né? Esse demorou 3 anos e eu tinha 90% do dataset já coletado quando eu cheguei. E esse novo eu estou coletando todos os dados. Então, eu imagino que demore 4 anos. Falta 2 ou 3 anos ainda. Tá bem? Estamos na torcida. Tá. Mas então tá, velho. Brigadão aí. Massa. Não, eu vou valeu. sair aqui e vou tocar mais outras coisas aí. É massa. Falou, galera. Tchau aí. Valeu.